Existe um animal que pesa até 300 quilos, abre trilhas na floresta fechada como um bulldozer biológico, dispersa sementes que nenhum outro animal consegue carregar, e cujo desaparecimento pode desencadear o colapso de espécies vegetais inteiras que não têm outro dispersor disponível. Esse animal não é o elefante, existe apenas na África e na Ásia. É a anta, Tapirus terrestris, o maior mamífero terrestre do Brasil. Apesar do tamanho e da importância ecológica, a anta é um dos animais menos compreendidos da fauna brasileira. A maioria das pessoas não sabe que seu parente mais próximo é o rinoceronte, que seus filhotes nascem com listras e pintas brancas, ou que ela mergulha voluntariamente para fugir de predadores. Neste vídeo você vai entender quem é esse animal e por que, onde a anta sumiu, a floresta está literalmente ficando diferente. A anta pertence à ordem Perissodactyla, os ungulados de dedos ímpares. Seus parentes mais próximos viventes são os rinocerontes e os cavalos, não o hipopótamo, não o porco, e não o elefante, apesar de certas semelhanças visuais superficiais. Os perissodactilos foram um dos grupos dominantes de grandes herbívoros do Eoceno e do Oligoceno, há 40 a 50 milhões de anos. Hoje são apenas 17 espécies distribuídas em 3 famílias: Equidae com cavalos, zebras e asnos, Rinocerotidae com rinocerontes, e Tapiridae com as antas. Existem 4 espécies de tapir no mundo: Tapirus terrestris, a anta da América do Sul, amplamente distribuída da Venezuela à Argentina; Tapirus pinchaque, a anta da montanha, nos Andes; Tapirus bairdi, na América Central; e Tapirus indicus, a anta malaica da Ásia, a única espécie fora do Novo Mundo. As 4 apresentam a mesma solução morfológica básica: um mamífero robusto, com nariz priêncio, pernas curtas e sólidas, adaptado para florestas tropicais densas, o que sugere que esse é um plano corporal extremamente eficaz para esse nicho. A característica mais visível da anta, e uma das mais mal compreendidas, é o nariz. Tecnicamente chamado de probóscide, ele é uma extensão musculosa e preêncio formada pela fusão do lábio superior e do nariz, funcionando de forma parecida com a tromba de um elefante, porém em escala menor e com menos segmentos. A anta usa a probóscide para puxar galhos, colher folhas e frutos, agarrar capim aquático e manipular alimentos com precisão surpreendente para um animal do seu tamanho. O nariz preêncio evoluiu de forma independente em antas e elefantes, mais um exemplo de convergência evolutiva em animais que ocupam nichos similares de grandes herbívoros de floresta. Além da manipulação de alimentos, a probóscide funciona como um snorkel. Ao nadar ou atravessar rios, a anta consegue manter o nariz acima da superfície da água enquanto o restante do corpo está submerso, respirando sem precisar levantar a cabeça inteira. A visão da anta é relativamente fraca, mas o olfato e a audição são excepcionais, sentidos que compensam a baixa visibilidade das florestas densas onde ela vive. O papel mais crítico da anta no ecossistema é o de dispersora de sementes de grande porte. A anta ingere frutas inteiras e engole sementes que, pelo seu tamanho, seriam impossíveis de ser carregadas por macacos, aves ou roedores. As sementes passam pelo trato digestivo intactas e são depositadas longe da planta-mãe, em condições ideais para germinação. Esse serviço é essencial para dezenas de espécies vegetais que dependem da chamada zoocoria de megafauna. Um estudo publicado no periódico Biotropica mostrou que a anta é o principal ou único dispersor de certas palmeiras e árvores da Amazônia e do Cerrado, incluindo a sapucaia e a palmeira-pati. A anta percorre entre 2 e 25 km² de área de vida, o que significa que sementes podem ser transportadas a distâncias consideráveis da árvore de origem, crucial para a regeneração e diversidade genética das plantas. Essa função levou pesquisadores a classificar a anta como jardineira da floresta, um animal que, ao se alimentar, literalmente planta a floresta do futuro. Há um conceito fundamental para entender a importância da anta: os frutos anacrônicos. São frutas de grande porte que evoluíram suas características, tamanho, polpa espessa, cor chamativa, casca resistente, para atrair e ser dispersas por animais gigantes que habitavam as Américas durante o Pleistoceno, a última era glacial. Nessa época, até 12 mil anos atrás, as Américas eram habitadas por uma megafauna rica: mastodontes, preguiças gigantes, gonfotérios, gliptodontes e cavalos nativos. Quando a megafauna pleistocênica entrou em colapso, provavelmente por combinação de mudanças climáticas e caça humana, muitas plantas ficaram sem seus dispersores primários. A anta sobreviveu, e com ela sobreviveu a função ecológica.
Pesquisadores como Mauro Galetti e colaboradores documentaram que frutas como a jussara, a palmeira jerivá e o jatobá produzem sementes grandes demais para a maioria dos animais atuais, mas que passam intactas pelo trato digestivo da anta. Essa dependência de dezenas de milhões de anos tornou certas espécies vegetais fundamentalmente dependentes de um único grande mamífero que ainda existe. A anta é um animal com forte vínculo com a água. Ela nada com competência, atravessa rios largos voluntariamente, e mergulha com facilidade, comportamento que surpreende quem associa o animal apenas à floresta densa. Na Amazônia, em períodos de cheia, as antas navegam entre árvores inundadas para acessar frutos que normalmente estariam fora de alcance na beira do rio. No Pantanal, são frequentemente fotografadas entrando e saindo de lagoas e rios. O comportamento aquático tem uma função defensiva clara. A onça-pintada, principal predador da anta adulta, é também um bom nadador, mas a água dilui a vantagem do felino em terreno aberto. Antas acuadas frequentemente se lançam na água e mergulham para escapar. A probóscide funciona como snorkel, e a anta consegue percorrer distâncias consideráveis submersa. Pesquisadores que monitoram populações relatam que corpos d'água aparecem com regularidade nos mapas de utilização de habitat, mesmo em regiões com boa cobertura florestal. A água não é apenas refúgio, mas parte integral da ecologia da espécie. A anta tem um dos ciclos reprodutivos mais longos entre os ungulados brasileiros. Após um período de gestação de aproximadamente 13 meses, superior ao do cavalo, que é 11 meses, nasce um único filhote. Gêmeos são extremamente raros. O filhote recém-nascido tem uma aparência radicalmente diferente do adulto. O corpo é coberto por listras e pintas brancas sobre fundo marrom escuro, um padrão que imita a da Pledlight, a luz filtrada de forma irregular pelo dossel da floresta, oferecendo camuflagem eficaz nos primeiros meses de vida. Esse padrão desaparece gradualmente entre 6 e 12 meses de idade, e o animal adquire a coloração adulta uniforme. O filhote permanece com a mãe por pelo menos um ano, aprendendo as trilhas, as fontes de água e os recursos alimentares do território materno. A maturidade sexual chega entre 2 e 4 anos. Em cativeiro, antas vivem até 25 ou 30 anos. Na natureza, as estimativas variam, mas populações estudadas sugerem que indivíduos de mais de 15 anos coexistem com jovens em áreas protegidas bem conservadas. A anta mantém redes de trilhas regularmente percorridas ao longo de sua área de vida. Essas trilhas, abertas pela passagem repetida de um animal de 300 quilos, são detectáveis até por outros animais, e são amplamente utilizadas por veados, pacas, cutias e até onças pardas, que aproveitam os caminhos desobstruídos para se deslocar. Além das trilhas, a anta utiliza latrinas, pontos específicos de defecação que ela retorna regularmente, sempre nos mesmos locais, frequentemente próximos a cursos d'água. Esse comportamento tem implicações para a comunicação química entre indivíduos. O olfato é o sentido mais desenvolvido da anta, e as fezes contêm informações sobre identidade, sexo e estado reprodutivo, e para os pesquisadores, que usam latrinas como pontos de coleta de amostras de DNA ambiental para estimar tamanho e composição das populações. As fezes depositadas nas latrinas, ricas em sementes, transformam esses pontos em locais de germinação concentrada. A anta não apenas abre trilhas na floresta, ela organiza o território de forma que beneficia tanto a sua sobrevivência quanto a regeneração vegetal ao redor. O principal predador natural da anta adulta no Brasil é a onça-pintada, Panthera-onça. Onças pardas, puma concolor, podem predar filhotes e antas jovens ou debilitadas. Em regiões de fronteira com o norte da América do Sul, jacarés de grande porte são registrados como predadores ocasionais de antas que entram na água. Para um animal da sua massa, a anta tem estratégias de fuga eficazes. No terreno, pode atingir velocidades de até 50 km por hora em sprint curtos, e sua forma aerodinâmica, cabeça pequena em relação ao corpo, pescoço musculoso, pele espessa, permite que ela passe por entre galhos densos sem ser retida pela vegetação, enquanto o predador que a persegue perde velocidade com os obstáculos. A pele do pescoço e do crânio é notavelmente espessa, dificultando uma mordida eficaz da onça nessa região. A entrada na água é a estratégia preferida quando há um corpo d'água próximo. Filhotes passam os primeiros meses em refúgios densos, saindo com a mãe principalmente à noite, quando a visibilidade reduzida iguala as condições entre predador e presa. A anta enfrenta 3 ameaças principais no Brasil. A primeira é a caça ilegal.
A carne da anta foi historicamente consumida em regiões rurais de várias partes do Brasil, e apesar de proibida desde a Lei de Proteção à Fauna de 1967, a caça persiste em algumas áreas, especialmente no arco do desmatamento na Amazônia e em remanescentes do Cerrado. A segunda ameaça é o atropelamento. A anta precisa de grandes extensões de território, e rodovias que cortam seus habitats criam tanto barreiras quanto zonas de risco. A BR-262, no Pantanal, a BR-101, na Mata Atlântica, e diversas estradas estaduais no Cerrado concentram registros de atropelamentos. A terceira ameaça é a fragmentação de habitat. A anta exige extensas áreas de floresta contínua, e em paisagens fragmentadas o isolamento genético e a impossibilidade de recolonização aumentam o risco de extinção local. A lista vermelha da IUCN classifica tapirus terrestris como vulnerável desde 2008, com tendência populacional declinante. No Brasil, o Plano de Ação Nacional para a Conservação das Antas e Catetos, do ICMBio, coordena monitoramento e pesquisa para as populações remanescentes. Quando a anta some de uma área por caça ou fragmentação, as consequências para a floresta não são imediatas, mas são documentadas. O fenômeno chama-se defaunação, a perda de animais de grande porte que cumprem funções ecológicas insubstituíveis. Mauro Galetti e colaboradores, em estudo publicado na revista Science em 2013, compararam a regeneração florestal em fragmentos da Mata Atlântica com os sem antas e outros grandes mamíferos. A conclusão foi que, sem dispersores de sementes grandes, palmeiras como a jussara produzem frutos que caem sob a planta-mãe sem ser transportados, criando competição intensa entre as plântulas e reduzindo a renovação da população. Com o tempo, a composição da floresta muda, espécies com sementes grandes diminuem, espécies com sementes pequenas, dispersadas por aves e pequenos mamíferos, aumentam sua participação. Esse fenômeno é chamado de florestanização ou erosão florestal silenciosa. A floresta permanece em pé, mas com uma composição de espécies diferente, menos diversa e com menos biomassa. A anta é um dos poucos grandes vertebrados terrestres que âncora esse sistema de dispersão de sementes grandes nas Américas, e não há substituto funcional em vista se ela desaparecer. A anta tem 300 kg de corpo, 13 meses de gestação, filhotes pintados como veados, e um nariz que funciona como tromba e snorkel ao mesmo tempo, mas o mais surpreendente é que esse animal carrega nas costas a responsabilidade pela renovação de florestas inteiras. Sem a anta, dezenas de espécies vegetais que dependem dela para dispersar suas sementes perdem esse serviço, e a floresta começa a mudar de composição em silêncio. A anta é classificada como vulnerável pela IUCN, e as populações continuam diminuindo fora das áreas protegidas. Se esse vídeo te fez olhar diferente para esse animal enorme que a maioria das pessoas nunca parou para conhecer, deixa o like, comenta o que mais te surpreendeu, provavelmente os frutos anacrônicos do Pleistoceno, e se inscreve no canal para os próximos documentários sobre a fauna brasileira.